Meu nome é André Luiz, sou pastor distrital no distrito de Igarapé-Açu. Missão para mim é pregar o evangelho de forma intencional, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Para mim, isso é missão. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre é uma alegria ter conosco você no nosso canal. Eu peço que você dê o seu like, que você compartilhe e que você deixe a sua mensagem de contribuição, de sugestão, de animosidade e, se precisar, dê sua sugestão crítica também para melhorarmos a nossa abordagem. Já é claro para vocês que o nosso propósito aqui não é o estudo da lição. A lição nós estudamos em casa, grifamos, preparamos, respondemos, lição com caneta, lição com marca-texto, lição com a Bíblia, são ferramentas e instrumentos importantes para que você possa dinamizar o aproveitamento do ensino. Aqui no nosso canal é uma abordagem sobre o esboço da lição, como você apresentar o tema em um tempo hábil e com um direcionamento de tal maneira que você comece e de fato termine a revisão da lição, ok? Esse é o nosso propósito. Vamos ao estudo dessa semana, lição número 9, missão em favor dos poderosos. O verso para memorizar de Mateus 16, 26 declara uma pergunta, na verdade duas perguntas, mas eu grifei uma para a gente conversar sobre ela. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Aqui está um ponto interessante que você pode explorar logo na abertura da revisão da lição. Quanto vale a sua alma? Em outras palavras, qual é o valor da vida? Esse é um ponto que precisa ser considerado, porque quando se fala da vida, nós estamos lembrando que o tema dessa lição fala a missão em favor dos poderosos. Então, poder paga uma dívida, mas não uma dádiva. Entenderam? Vou repetir. Poder pode até pagar uma dívida, mas não uma dádiva. A pergunta é para a nossa reflexão. O que você daria em troca da sua alma? Qual é o valor que você atribui a ela? Bom, os poderosos são fracos, mas foram escolhidos. Ok? Presta atenção, os poderosos são fracos, mas eles foram escolhidos. Efésios 1:4 nos fala sobre esse tema. 3 personagens que você pode destacar na primeira abordagem, na verdade são 6 personagens que a lição dessa semana ela aborda, concentrando inclusive 2 personagens na lição de quarta-feira e, exatamente, ela concentra 2 personagens na lição de quarta-feira, portanto, são 5 dias de estudo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias, mais 6 personagens. Então, a minha sugestão é que você revise a lição trabalhando os personagens. E vai estar, de certa forma, na sequência da lição, ok? Primeiro personagem, Nabucodonosor, o rei, depois Naamã, o comandante, e depois Nicodemos, o mestre de Israel. Esses 3 personagens, eles não têm ponto em comum que não seja o poder. Ok? Os outros personagens, vamos ver daqui a pouco, eles têm outro ponto em comum, a riqueza. Então você pode trabalhar a lição com essas 2 ênfases, o poder e a riqueza. Na perspectiva do poder, temos Nabucodonosor, que era o rei, aí você revisa o sonho, veja que eu estou colocando aí no esboço, textos da Bíblia. Então, se você vai revisar a lição para apresentá-la na igreja, qual é a minha sugestão? Pegue o esboço, leia os tópicos, revise o texto da Bíblia e aí você já conhece o argumento. Você vai saber como argumentar cada um desses pontos. Nabucodonosor teve um sonho, ou seja, perderás sua autoridade. Qual foi o conselho? Aceite a autoridade de Deus. E a declaração de Daniel 4, 34 e 35 é uma declaração muito bonita. Veja só, eu sugiro que você comente sobre os 2 tópicos e quando se tratar de declaração, aí você lê o texto da Bíblia, ok? O segundo personagem é Naamã. Naamã era um comandante. Veja que na história de Naamã, o ponto que você deve destacar é o testemunho daquela criança, daquela menina que estava na casa dele. Ela disse para ele,
conheço a cura. Isso aqui é importante. Nós podemos fazer uma aplicação a cada um de nós nesse processo de missão. Naamã pode representar muito bem todas as nações, todas as pessoas que não conhecem a Deus. Aquela criança, aquela menina, pode representar eu e você. Nós conhecemos a cura para o mal do pecado. O procedimento para Naamã era uma condição imprescindível. Obedeça às ordens, mesmo que seja mergulhar no rio pior do que a piscina da sua casa. Aqui está um fator que empodera a cura, que empodera a ação de Deus. É a obediência. Faça do jeito que ele está pedindo. Não questione se esse processo vai dar certo ou não. Naamã questionou. Puxa, quantos rios lá na Babilônia eu tenho rios? Mas Deus disse assim, mergulhe, através do seu profeta, mergulhe 7 vezes no Jordão. Então, essa questão de obediência às instruções, ela promove também transformação e cura. A declaração, sugiro que você leia 2 Reis 5,15, essa declaração também de Naamã. Então, nós temos como sugestão, você falar do personagem Nabucodonosor, do personagem Naamã, do personagem Nicodemos e termina com as declarações de cada um deles. No caso de Nicodemos, qual era o grande problema que ele apresentou? Poxa, como é que eu vou nascer sendo velho? Essa é uma questão que nos reporta um outro tipo de nascimento. Então, quem está fazendo missão promove novo nascimento. E Nicodemos estava provocando um diálogo com o mestre lá, dizendo assim, espera aí, eu estou velho, como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus apresenta a grande solução. Nicodemos apresenta o grande problema. Cristo apresenta a grande solução. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí termina com a declaração de São João 3,19. Olha, uma dica muito importante. Não tome muito tempo contando história de ninguém. Apenas os pontos chaves. A autoridade de Nabucodonosor era um problema para ele aceitar a autoridade do autor, que era Deus, o seu Criador. Ele teve que passar por uma prova. E ele entendeu e fez a sua declaração. Naamã, mesmo caso, ele recebeu a informação de que a menina conhecia a cura, mas a cura estava condicionada à sua obediência. Não é no qualquer rio, não é no rio que você quer, no rio que Deus mandar. Entenda, cura e restauração para a vida é conforme a orientação de Deus, não segundo a nossa vontade. E Nicodemos, o grande problema que ele apresentou era uma impossibilidade fisiológica, mas Jesus estava falando de uma possibilidade espiritual, a do novo nascimento. E não esqueça que a declaração em cada uma dessas, para cada um desses personagens, deve ser apresentado. Finalizando, vamos para os 3 últimos personagens que falam da riqueza. O jovem rico, Zaqueu e José de Arimateia. Você conhece a história de todos eles, ok? Eles eram frágeis, eles tinham dificuldades, mas a história do jovem rico é peculiar, porque no caso dele, ele fez uma grande pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Talvez a pergunta mais importante no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento, Davi fez uma pergunta muito similar. Lá em Salmo 24 ou 25, se não me falha a memória. Agora, qual é a grande proposta de Deus para o jovem rico, para a riqueza? Você não precisa dela para ser salvo. Dê tudo. Porque se a riqueza que você tem, que não é necessariamente dinheiro, está prendendo a sua atenção e distraindo a sua atenção de Deus, é melhor que você dê. Existe uma declaração que você deve explorar no personagem do jovem rico. Está em Mateus 19, 23. Ok? Essa declaração é de Jesus a respeito de quem se prende à riqueza. Zaqueu. O personagem Zaqueu, você pode explorar o grande interesse que ele demonstrou em ver Jesus. Ele era uma pessoa de pequena estatura, mas ele não se prendeu a esse conceito. Ele buscou uma alternativa e uma solução. O que ele queria era ver Jesus. Para um grande interesse, uma grande proposta. E qual foi a proposta? Jesus disse, eu quero ir para a tua casa. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, transformações acontecem. Enquanto que o jovem rico voltou porque não quis dar, Zaqueu recebeu e decidiu doar. São 2 pontos que você pode trabalhar na lição, que aponta propostas iguais para respostas diferentes. Na história do jovem rico, você vê a história do rico que se perde. Na história de Zaqueu, a verdade é que o rico também pode ser salvo. E finalmente, José de Arimateia, o seu testemunho
a respeito dele era de que ele era discípulo, embora fosse rico, embora tivesse posição social de destaque, ele era um discípulo, já seguia a Jesus, e a riqueza da influência às vezes é maior do que a riqueza do dinheiro. E Arimateia tinha uma riqueza, José de Arimateia tinha uma riqueza que se chamava influência, e ele usou a sua influência a favor do sepultamento de Jesus. Finalizando, qual é a melhor notícia sobre missão? Eu tenho essa notícia. A Bíblia apresenta em Lucas 19, verso 8. Quando recebemos Jesus, há salvação em nossa casa. A declaração de Jesus para Zaqueu é uma declaração universal para todo aquele que recebe Jesus na sua vida. Hoje houve salvação nesta casa. Ok? Desafios. Para você, ore por um incrédulo que esteja em posição de poder e depois entre em contato com ele. E não desanime, comunique essa pessoa que você está orando por ela. Esse é um desafio de missão. É importante que você fale de missão, mas que você responda, eu vou. Um abraço e até a próxima semana.